Eu vou pedir para o JP colocar na tela os números desses jogos para a gente ver se eles refletem ou não o que foi. Posse de bola, 64% do Flamengo. Grande chance, 5-1. Finalizações, 17-6. Defesas do goleiro, 7 do Vasco, só uma do Flamengo. Olá, Trajano. Acho que dá esse ligeiro favoritismo, né? Que poderia ter sido. Mas foi uma só, mas que defesa, hein? Foi espetacular. Defesaço, aço, sem dúvida. É verdade. Agora, o Nunes Silva Alvinegro, que está sempre aqui com a gente, valeu, falando que o Pedro é um exemplo. Ângelo Gadelha, apesar do empate, foi um bom jogo, é que o outro lado tem goleiro que consegue fazer a diferença. E muito bom esse nick, hein? Eu diz aqui, por favor, Corinthians, leva o Carille. Olha lá, Renato. Agora, esse é um negócio que é bom para todo mundo ganha. Será que o corintiano quer o Carille? Quero mandar um abraço, está mandando, citando aí o pessoal que está se manifestando, quero mandar um abraço pro Benê, pai do ex-lateral do Santos, do Corinthians, o Dodô. Lembra o Dodô? Ele está assistindo a gente lá em Goiás. Mandou um recado aí. Muito bom, muito obrigada, hein? Eu vou pedir para a galera trocar a enquete, nossa equipe aí, Bruno JP. Deixa eu dar o resultado dessa. O Pedro tem que ser titular no Flamengo? 55% acham que sim. Agora eu quero saber, Carille no Corinthians é uma boa? Sim ou não? A gente vai trocar, mas você já pode mandar aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like que eu tô de olho, tá? Uma coisa que chamou a atenção nesse empate é que Flamengo e Vasco não empatavam sem gols há 14 anos em Campeonato Brasileiro. Então não é uma coisa que a gente via sempre. E dos 20 jogos, nos últimos 20 jogos, o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes. 15 vitórias, 3 empates, mais um agora, né, para conta. Então, 15 vitórias e 4 empates. É mais um número para a gente colocar na conta desse time do Vasco, hein? Que conseguiu segurar o Flamengo, apesar de, como você falou, Renato, de ser um problema conhecido do Flamengo, né? Que não consegue transformar as chances criadas em gols. O dia que conseguir transformar, repito, 20% das chances, vai ser difícil de perder. Porque cria muito. Agora, chega na hora do gol, chuta por cima, chega na hora do gol, chuta em cima do goleiro, demora para concluir, o atacante, o zagueiro vem e bloqueia. Enfim, o Flamengo chega muito bem até a entrada da área, depois tá difícil. O Plata hoje também deu uma cabeçada muito bonita. O Gerson tinha dado... Foram pelo menos 3 cabeçadas em que o Léo Jardim fez milagre. 3. Uma do Gerson no primeiro tempo, outra do Plata no segundo e a do Pedro também no segundo tempo. Então, é uma questão, né? Você cria e não consegue transformar em gol. Embora, claro, o adversário está lá para defender, né? O goleiro tem mérito, mas ele está lá para fazer isso. O Flamengo tem que conseguir vencer o goleiro. O Jaciomar Tavares diz aqui, Trajano, que o problema do Flamengo é que eles não conseguem fazer gols, parece que não treinam. Você acha que é esse o nome problema? Como é que o nome dele é complicado, hein? Jaciomar. Eu não posso criticar por... Não, eles treinam muito, o problema é antigo, o Renato sabe bem disso. Não é uma coisa que está acontecendo agora. Com outras formações, com outros atacantes. O Flamengo tem grandes jogadores, tem um grande time, é talvez o favorito para ganhar o título. Pode ter um ano brilhante pela frente, em Libertadores, brasileiro, vai disputar ali cabeça a cabeça com o Palmeiras. Mas isso vem de longe, não é que não treina. O pé está meio torto nos últimos tempos. Vamos ver se acerta. E o Pedro está fazendo falta também, isso é verdade. Se tem o Pedro ali, no jogo de hoje, desde o início, em forma, podendo jogar os 90 minutos, certamente o Flamengo teria feito um gol. Boa. O Danilo mandou uma mensagem aqui, Renato, para você. Fala para o Renato que o Panamá está em peso comemorando o empate do Vasco. Ele está lá assistindo antes de sair para tomar um negocinho. Que ele diz aqui é uma água, obviamente. Está de férias o Danilo do Panamá. Eu quero saber se o Danilo vai interromper as férias dele para tomar um negocinho durante a vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras. Torcedor, calma, já te falei isso. Calma.
Já tem palmeirense aqui comemorando, ó, como o Aguinaldo Roberto Alves. Esse jogo foi bom pro Palmeiras. KKKK. Mas sabe de E aí, uma coisa, Rosa? Domi? Esse empate dá para a grande surpresa. Estamos no pecado, nós estamos no início também. Se empatar, perder um jogo, quem tem time, pode ficar chateado que não vai ficar mais da liderança, mas está ali em cima e tal. Quem tem que se preocupar é o Bahia, é o Atlético Mineiro, é o Sport, é esse aí que tem que se preocupar. Mas quem está surpreendendo e pode passar a perna e ficar lá em cima é o Fluminense. Nós estamos falando só do Palmeiras, que o Danilo está tomando um gorozinho lá no Panamá, mas a torcida do Fluminense, que é um rival local, né, está também adorando o Flamengo perder um ponto. Mas não tem perna para disputar o título, Trajano. Não tem perna. Eu não estou falando que tem. O que eu quero dizer é que a graça é quando você não tem perna, mas você consegue, por alguns momentos, alcançar o topo. Depois acontece o que vai acontecer. Né? Não, o Renato é conhecido por ter esses inícios espetaculares. Né? No Flamengo, ele também saiu disparando goleada sem parar. E no final, infelizmente, não conseguiu ganhar nada. Né? Perdeu, inclusive, a Libertadores naquela escorregada do Andréas Pereira. Senão, ele poderia até ter ganhado a Libertadores. Mas o que eu acho é que o time do Fluminense ele vai ser meio que golfinho. Sobe um pouquinho, faz uma gracinha, mergulha. Daqui a pouco sobe, mostra a cabecinha e mergulha. Mergulha. Ô, Rosa, não tem fôlego para ser tubarão, não. Esquece. Você tinha colocado o Inter também nessa busca. O Inter está nessa briga. O Inter está nessa briga. Muito mais do que o Fluminense. O Inter é muito mais time. Mais do que o Fluminense? Muito mais. Se alguém quiser apostar, aposto agora aqui. O Inter termina o Campeonato Brasileiro na frente do Fluminense. É que essa derrota para o Palmeiras em casa deu uma puxada aí na não, mas calma. Pelo jeito é o Palmeiras. Né? Mas não vai ser campeão. Calma, gente, calma. O Inter tem Olha, o Inter tem uma parada amanhã, que é uma parada muito importante para o destino do Inter, que é o Grenal. O Grenal é hoje. É hoje à noite, daqui a pouco. Daqui a pouco. Estão aqui na minha frente na tela. Começa às 9, né? Já estão aqui. Se não ganhar do Grêmio, que está caindo pelas tabelas, toda essa badalação em torno do Internacional pode ir por água abaixo. Porque foi derrotado pelo Palmeiras e se for derrotado pelo Grêmio, que não vem bem, aí o Internacional já perde um pouco de valor na bolsa de aposta. Esse jogo, esse Grenal, é muito parecido com o Vasco e Flamengo. É um time bem superior ao outro, mais clássico, como já dizia o poeta Jardel, é clássico e vice-versa. Né? Chega na hora de camisas pesadas como essas, às vezes as coisas se superam, os mais fracos se superam e conseguem empatar e até eventualmente ganhar. Mas eu acho que a tendência desse jogo é o Inter ganhar do Grêmio, sim. Agora, Rosa, o Rafa Fernandes está falando aqui, ó, a LDU está chegando. Pois é, o Corinthians tem um jogo... o Flamengo tem um jogo importantíssimo na Libertadores, na altitude de Quito, na próxima terça-feira, contra a LDU. E como perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, agora precisa pontuar no Equador para não se complicar. Mas o Renato e companhia já estão falando que o brasileiro era prioridade, por isso que os jogadores foram poupados naquele jogo contra o Central Córdoba, né? Mas, primeiro que a altitude de Quito não é aquela altitude para botar medo em jogador nenhum, né? Agora, o time da LDU, a gente sabe que sempre montam equipes organizadas, equipes que deixam os times jogarem, mas também jogam. É isso que é o grande problema para qualquer time que vai enfrentar a LDU lá, né? Um time que, em qualquer situação, a gente não pode menosprezar a forma como a LDU joga. Se bem que agora quem está mandando lá é o Barcelona, né? Mas tem que ser um time... Se o Flamengo for Flamengo, do jeito que o Renato está falando, do jeito que a gente já está vendo o Flamengo esse ano, do jeito que o Felipe monta, o Flamengo tem condições de ganhar lá sem grandes sustos. Mas resta saber qual vai ser a mentalidade do Felipe Luiz para montar essa equipe. Vai ser aquela equipe do jeito que ele montou, dando contra o Central Córdoba? Mas o Flamengo já se torna um jogo decisivo para o Flamengo em função do que aprontou nessa mini maracanazo que o Flamengo aprontou contra o Central Córdoba, né, Domini?
Agora, ô Rosa, que papo é esse de que a altitude não é essa, a altitude não é nada? 2.850, Não é. filho. Não influencia, não, Renata. Não, claro que Não influencia. influencia. Me desculpe, Não claro que influencia. influencia. Ô, Rosa, para com isso. Claro que influencia. Não Não influencia, mas não tanto como não La Paz, influencia. como La Paz, por Bom, exemplo. claro, menos que o Everest também. Agora, olha só, o Flamengo e outros times. O Fluminense perdeu uma Libertadores porque perdeu o jogo lá da LDU porque ficou sem fôlego. Depois O Dela Cruz não vai, o Dela Cruz não vai jogar porque Parece não se que não. sente bem na altitude. Vai ser preservado. Exatamente. Isso. Então é o seguinte, não é La Paz, não é Oruro, ok. Mas não é Bogotá também. Bogotá, sim. O Palmeiras ganhou lá também. Ganhou lá da LDU. O Flamengo já ganhou lá também, não ganhou? Mas não é moleza, não. Jogo complicado. Jogo bem complicado. E ainda mais que o Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo. Para poder recuperar a derrota que teve para o Central Córdoba. Entendeu? Então é um jogo muito complicado. Muito complicado.